Vamos para a resolução da nossa questão 9. Usando o princípio fundamental da contagem, determine quantos números de 3 algarismos existem. Eu creio que você já deve saber de antemão que existem 900 números de 3 algarismos, que são os números que vão de 100 até 999. No entanto, na questão, ele está interessado em saber essa quantidade usando o princípio fundamental da contagem. Então, ao olharmos para essa questão, nós percebemos que o evento, que é formar o número de 3 algarismos, pode ser dividido em 3 etapas: a escolha da centena, da dezena e da unidade. Como foi visto anteriormente, nós devemos iniciar por aquela etapa, as nossas ações por aquela etapa mais complicada, que oferece mais restrições. No caso aqui seria da centena, já que há a restrição de não poder usar o zero. Então vamos iniciar por ela. Então, para o algarismo da centena, nós temos 9 possibilidades, do 1 até o 9, já que não podemos usar o zero. Para cada possibilidade aqui no algarismo da centena, nós vamos ter 10 possibilidades no algarismo da dezena, certo? Posso usar do 0 até o 9, então 10 possibilidades. Lembrando que o zero já pode ser utilizado aqui, certo? Então, se eu tiver usado 1 na centena, vou ter as 10 possibilidades para a dezena. Se eu tiver usado 2, eu vou ter as 10 possibilidades aqui para a dezena. Se eu tiver usado 3, as 10 possibilidades para a dezena, e assim segue. E para cada possibilidade na dezena, a gente vai ter também 10 possibilidades na unidade, certo? A gente pode usar qualquer um dos 10 algarismos. Então, essa é a etapa que a gente vai atacar primeiro, e depois a gente segue com a dezena e, por fim, com a unidade. Mas se você tivesse depois da centena vindo para a unidade e por fim para a dezena, também não teria nenhum problema. Daria certo também, porque não há restrições aqui. Feito isso, é só a gente fazer o produto, esse produto aí, do número de possibilidades, das quantidades de possibilidades em cada etapa. Então, 9 vezes 10 vezes 10, que dá 900 números. Então, nós podemos formar 900 números de 3 algarismos. Existem 900 números de 3 algarismos. Vamos agora para o item B, que vai perguntar, pede para que a gente determine quantos números de 3 algarismos distintos existem. Notem que aparece aqui agora a expressão distintos. Isso significa que eu não posso usar o mesmo algarismo mais de uma vez. Então, números como 277 e 141 não são válidos aqui. Então, dificilmente você iria conseguir resolver uma questão dessa sem utilizar o princípio fundamental da contagem. Você pode até resolver, mas vai dar muito trabalho. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, já que queremos compor, o número de 3 algarismos, a gente vai dividir esse evento em 3 etapas: a escolha da centena, da dezena e da unidade. E nós vamos iniciar por aquela etapa que oferece restrição, que é a da centena. A gente não pode usar o zero. Então, nós temos 9 possibilidades aqui para o algarismo da centena. Feito isso, a gente tanto poderia ir para a dezena como para a unidade. Só que a gente vai escolher o caminho mais natural, que é o da dezena. Então, para cada escolha na dezena, a gente vai ter 9 possibilidades. Para cada escolha na centena, a gente vai ter 9 possibilidades de escolha aqui para a dezena. Para ficar mais fácil ver isso, basta você voltar lá nos algarismos. Então, lá, isso para o exemplo, para a situação B. Se eu usar o 1 na centena, eu vou poder usar o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 na dezena.
Se eu tiver usado o 2 na centena, vou poder usar o 0, 1, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 na dezena. Se eu tiver usado o 3 na centena, eu vou poder usar o 0, 1, 2, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 na dezena. Em outras palavras, né, eu só não vou poder usar aqui na dezena o número que foi escolhido aqui na centena para cada possibilidade. Então, para cada possibilidade aqui na centena, nós vamos ter 9 possibilidades na dezena. Só não vou poder usar o número que já foi utilizado na centena. E, posteriormente, nós vamos aqui para a etapa da unidade. Então, para a etapa da unidade, nós vamos perceber que nós vamos ter 8 possibilidades para a escolha do algarismo. A gente só não vai poder utilizar aquele que foi usado na centena e também aquele que foi usado na dezena. Então vai sobrar 8 possibilidades aqui para a unidade, tá? Depois de ver isso, é só então fazer o produto e a gente vai obter 648 números. Logo, a gente pode formar 648 números de 3 algarismos distintos. Espero que você tenha entendido, tá? Talvez uma dúvida que tenha surgido em sua cabeça é essa. Professor, eu tinha 9 possibilidades aqui. E aqui eu continuei com 9 na dezena? Sim. Por quê? Porque você não poderia usar o 0 na centena, por isso que ficou 9 possibilidades. Na dezena, você não pode usar o que você utilizou aqui, mas já pode usar o 0, certo? O 0 virou uma possibilidade aqui. Por isso que aqui também ficou 9. E por fim ficou 8, porque nem pode usar o utilizado aqui, nem o que foi utilizado aqui para não haver repetição. Então sobra 8 possibilidades. Faz o produto e você obtém isso aqui. Por fim, né, nessa questão, nós vamos aqui para um item ainda mais complexo. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Certo? Vamos lá. Então a gente vai proceder da mesma maneira, né? O evento seria compor o número de 3 algarismos, por isso as 3 etapas: centena, dezena e unidade. Só que aqui há uma restrição, há uma outra restrição. O número tem de ser ímpar. Então, essa é a restrição mais complicada aqui. Então, nós vamos proceder de maneira diferente aqui, certo? Nós devemos começar pelo algarismo das unidades, certo? A gente tem que começar por esse algarismo, porque aqui seria a etapa mais complicada, tá? Depois, a segunda etapa mais complicada seria o da centena, porque tem uma restrição, e por fim o da dezena, que não tem nenhuma restrição. Então você iniciaria aqui pelo algarismo da unidade. Para que o número seja ímpar, né, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Tá bom? Então nós temos 5 possibilidades para a escolha da unidade, para o algarismo da unidade, das unidades, né? E para cada escolha aqui no algarismo das unidades, nós vamos ter 8 possibilidades para o algarismo aqui da centena. Por quê? Porque como ele disse que é distinto, eu não posso usar o algarismo mais de uma vez. Então, suponhamos que eu tenha usado um aqui na unidade. Então aqui eu nem vou poder usar o 0 nem o 1, né? Já que o 0 nunca pode ficar na centena. Se eu tiver usado o 3, eu não vou poder usar o 0 nem o 3. Se eu tiver usado o 5, eu não posso usar o 0 nem o 5. Se eu tiver usado o 7, não posso usar o 0 nem o 7. Se eu tiver utilizado o 9, não posso usar o 0 nem o 9. E aí você conclui que vai sobrar as outras possibilidades. Então, para cada número escolhido aqui na unidade, para cada algarismo, melhor dizendo, escolhido aqui na unidade, nós vamos ter 8 possibilidades para centena.
nem pode-se usar o zero, nem o algarismo que foi utilizado aqui na unidade. E por fim a gente vai atacar aqui as dezenas, certo? E a gente vai perceber que para as dezenas sobram 8 possibilidades. Eu já vou poder utilizar o zero aqui. Só não vou poder utilizar o algarismo utilizado na unidade e o algarismo utilizado na centena. Então, como são 10 algarismos disponíveis, a gente vai ter 8 opções para dezena sem haver repetição. Depois disso é só fazer o produto, né, do número de possibilidades em cada uma dessas etapas. 8 vezes 8 vezes 5, que nos dá 320. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos formar 320 números ímpares de 3 algarismos distintos. Já imaginou fazer isso pelo diagrama de árvore? Você ia ficar louco e não ia fazer, né? Ia dar muito trabalho, né? Louco não, mas muito trabalho ia dar. Então, esse esquema aqui nos auxilia muito nos problemas de análise combinatória. Então, compreenda-o bem e aí com certeza você vai ganhar muito tempo na resolução das questões. Então, é isso, pessoal. Encerramos aqui a resolução do nosso exercício, tá? Então, vamos agora para as questões propostas para vocês.